Diz assim em Abacuque, abrem as Bíblias de vocês, em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Lembra-te, na tua misericórdia, da tua misericórdia lembra-te. Amém? Fecha os olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras. Perdoe-nos por ter feito algo que não te agradou, Pai. Pai, a tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, mas sim a unção que é em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos ensinar todas as coisas. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu venha nos ensinar através do teu Santo Espírito, me usando, e tudo que for dito e aprendido aqui, nós possamos fixar na mente para pormos em prática, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, que assim seja. Amém, amém e amém. Amém? Nós vamos dar continuidade na série Inflamáveis, e nós estamos no mês da adoração na nossa igreja. E nada melhor do que nós iniciarmos essa mensagem adorando ao Senhor através da sua palavra. Eu gosto muito dos Salmos de número 100, a qual o salmista vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e sua verdade dura de geração a geração. O salmista também escreve em Salmos de número 24, dizendo que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que te buscam. Essa é a geração daqueles que te buscam, ó Rei de Jacó. Levantai-vos, ó entradas, as portas eternas. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. João teve uma visão das almas redimidas em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Ele ouve uma canção dessas almas redimidas dizendo em forma de canto: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão diante de ti e se prostrarão, porque os teus juízos são manifestos. Paulo,
também escreve em forma de canção, e é muito lindo o que ele fala em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem deu a ele primeiro para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A adoração verdadeira é assim, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. Eu quero ministrar hoje debaixo do seguinte tema: a corrida de um adorador. De forma introdutória, eu peguei o texto que Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 24, onde ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, corram de tal maneira que alcanceis este prêmio. Paulo faz uma analogia que a nossa caminhada cristã é como se fosse uma corrida. A pergunta que fica é: qual é o ponto crucial dessa corrida? Será se é o começo? Eu digo, não é o começo. Por quê? Porque no começo nós somos impulsionados. Por isso que quando você vê um novo convertido, é algo lindo. Ele está sempre lendo a Bíblia, ele está orando, ele quer ficar na casa do Senhor, ele quer fazer a obra. Às vezes a família até reclama que ele só vive na igreja. Aí eu tenho que chegar com ele e falar: calma, sirva primeiro na sua casa para depois servir na igreja. Obedeça primeiro o papai e mamãe para depois obedecer o pastor. É assim que funciona. Então, o começo não é o ponto crucial, porque no começo nós somos impulsionados. Será se o ponto crucial é o fim da corrida? Também não. Sabe por quê? Porque o fim, nós estamos vendo a linha de chegada. Só um tolo desiste no fim. Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes 7:8 que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Então ninguém desiste. Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então no começo nós somos impulsionados, no fim nós somos atraídos pela linha de chegada. Então qual é o ponto crucial dessa corrida de um verdadeiro adorador? Eu te digo, texto áureo. Por isso que Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. No começo? Não. No fim? Também não. No meio dos dias. Porque é no meio que acontecem os problemas da nossa caminhada. É no meio. É no meio que sentimos vontade de desistir. E eu vou basear essa ministração em 5 tópicos, tomara que dê tempo. O primeiro tópico na verdade, baseá-la em uma pergunta: o que acontece no meio da corrida de um adorador? Primeiro ponto importantíssimo, anote aí se você quiser: adoração de qualquer jeito. Deixa eu te dizer algo: Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Dizem que você pode adorar a Deus de qualquer jeito, mas se isso for verdade, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer fogo estranho ao Senhor? Se o que vale é a boa intenção, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus de maneira que quiser, por que Saul foi reprovado ao oferecer sacrifícios a Deus na demora de Samuel em chegar? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Entenda uma coisa: existem atitudes que podem parecer corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados, e quem quebra um princípio automaticamente se quebra.
Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. É o que Ele procura, os verdadeiros adoradores. É por isso que eu gosto no Antigo Testamento, eu acho isso muito legal. Que no Antigo Testamento, antes de Israel sair para a luta, sair para a guerra, sair para a batalha, Deus mandava todo mundo se consertar primeiro. Porque senão todo mundo ia morrer. Mandava todo mundo se consertar. E eu costumo dizer, te conserta primeiro. Depois você prega. Te conserta primeiro, depois você dança, você canta. Te conserta primeiro, depois você toca. Te conserta primeiro, depois profetiza. Te conserta primeiro, depois você ensina. Te conserta primeiro, depois você adora. Porque Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Deus não aceita adoração de qualquer forma. Isso é importante nós entendermos. Qual é a diferença do verdadeiro para o falso? Porque Deus procura os verdadeiros. Alguns dizem que Davi é o maior adorador da Bíblia. Eu discordo, ele pode ser o segundo. Porque o primeiro é Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 4:23, a hora vem. Então não podia ser Davi, porque ele está falando de futuro. E agora ele está falando de presente. Ele está falando dele mesmo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E qual era o diferencial de Jesus? A obediência. Eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse era o diferencial. Você quer adorar a Deus de qualquer jeito? Não pode. Você precisa ser obediente ao Senhor, porque toda obediência tem uma recompensa. Por isso que Paulo vai escrever em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós, falando da obediência de Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência de Jesus. Agora vem a recompensa. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus não aceita adoração de qualquer forma. Segundo, o que acontece no meio da corrida de um verdadeiro adorador? Me ajuda. Balanceada na fé. Eu até procurei essa palavra para ver se existia mesmo, existe. Mas no meio da corrida de um adorador, ele fica balanceado às vezes, por causa dos problemas da vida. Talvez o seu casamento não esteja do jeito que você deseja. Talvez você possa estar desempregado. Pode ser que esteja com depressão. Pode ser que você esteja triste por algum tipo de perda. Pode a despensa estar vazia, pode não ter um tostão furado no bolso, pode estar enfermo, pode estar dando tudo errado. Talvez você possa estar pensando como Abacuque, porque a gente leu esse texto áureo no capítulo 3, ele dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2 é muito interessante. No capítulo 1, Abacuque ele olha para Deus e diz: Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso está acontecendo? Para quem não sabe, os caldeus levaram o povo de Israel e o profeta Abacuque estava no meio, cativo, 3 vezes. Há anos atrás, gente.
A mesma pergunta que Abacuque fez para Deus, talvez você está fazendo agora: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que, Senhor? Aí o Senhor fica calado. Aí no capítulo 2, Abacuque vai orar em uma torre de vigília e faz a mesma pergunta. E a resposta de Deus é algo impressionante. A resposta de Deus não é como uma resposta, como muitos dizem por aí: agora é só vitória. Agora é só vitória. Não. Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pastor? Para grandes homens de Deus na Bíblia, como Jeremias, ele viver pela fé era ser aprisionado. Jeremias pregou 40 anos, foi para o cativeiro, mas não perdeu a sua fé. Moisés cuidou daquele povo todo, não entrou na terra prometida, mas morreu cheio de fé. Estevão foi apedrejado, mas antes de morrer, cheio de fé, disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. João, pela sua fé, foi aprisionado na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito e ouviu aquele que tem olhos como chama de fogo, que penetra o impenetrável, dizer: eu fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Paulo foi aprisionado, chicoteado, mas no final da vida ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Abacuque, o que é viver pela fé? Aí Abacuque, no capítulo 3, ele entende o que é viver pela fé. E ele canta. Ele simplesmente canta, sem ver aquilo que Deus iria fazer. Eu vou repetir isso. O que é viver pela fé? Abacuque então entendeu. Aí no capítulo 3, ele canta sem ver aquilo que Deus iria fazer. E qual era a música? Disse Abacuque em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte mantimento, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tem uma música que diz assim: é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Seja exaltado e glorificado aquele que era e o que é e o que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz.
a estrela da manhã, o verbo de Deus, a testemunha fiel, o pão da vida que desceu do céu, a pedra escolhida e preciosa, o sumo sacerdote, o amém, o amor, o caminho, a verdade e a vida, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Em outras palavras, toda a autoridade do céu, terra e mar seja dada a Ele. Só Jesus é o Senhor, só o Senhor é Deus, o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, cabeças e cabelos brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, sua voz como voz de muitas águas. Está escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele, nosso Senhor, Redentor, Salvador, Jesus, 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 o Rei da glória. Terceiro, o que acontece na vida de um verdadeiro adorador? No meio, ele deixa de sacrificar. Ele deixa de sacrificar. Paulo vai dizer em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existem 2 tipos de oferta que eu gosto bastante na Bíblia. Eu não estou falando de dinheiro, é oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira oferta é uma oferta voluntária, que é a oferta de Ana. Oferta voluntária. Deus não pede Samuel, filho dela, não pede, mas ela voluntariamente entrega o bebê dela, Samuel, para a casa do Senhor. E depois ela tem uma colheita, colheu 5 filhos a mais. Oferta voluntária. Mas também nós temos a oferta de sacrifício, que é a de Abraão. Observe que Deus, ele já pede Isaque a Abraão: pega teu filho, teu único filho, vai até o Monte Moriá e ali sacrifica ele. Oferta de sacrifício para Deus vale mais do que oferta voluntária. Oferta voluntária, Ana pegou 5 filhos. Oferta de sacrifício de Abraão: as estrelas do céu e as areias do mar, assim será a tua descendência. Qual é a oferta de sacrifício que você precisa fazer? Porque Deus pediu de Abraão Isaque. Era um milagre, era a vitória. É por isso que Jesus, ele não veio como uma oferta voluntária, ele veio como uma oferta de sacrifício. E sabe qual foi o resultado? Você foi o resultado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem alguns tipos de sacrifício que são fundamentos básicos da vida cristã. Primeiro, primeiro sacrifício que muitos nós deixamos de fazer no meio é ler a Bíblia, é meditar nas Sagradas Escrituras. Esse sacrifício é um sacrifício vivo. Muitos de nós não fazemos mais isso. Pelo contrário, alguns de nós lemos a Bíblia para tirar algo dela. E tem que ser ao contrário.
nós precisamos ler a Bíblia para ela tirar algo de nós. Gente, eu todos os dias, eu leio 40 capítulos da Bíblia por dia. Eu faço isso, fazendo isso durante um mês, você lê a Bíblia toda em um mês. A gente está em agosto, só esse ano já vou inteirar a 8ª vez. E quando eu viajo, eu antecipo tudo. E não me interessa o que eu tenho que fazer. Eu não saio enquanto eu não acabo. Eu não tenho compromisso nenhum enquanto eu não termino. Mas independentemente de quantos capítulos da Bíblia você lê por dia, o importante é você ler, porque tem gente que lê um capítulo, mas está sacrificando. E sabe muito mais a Bíblia do que eu. Apenas não pare. Eu louvo a Deus por ler livros. Minha esposa é cheia de livros, eu leio livro, ela lê, nós lemos juntos. Mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. Se você coloca livros na frente da palavra, tem alguma coisa errada. Segundo, sacrifício. Oração, repita comigo. E eu gosto disso porque... Vocês lembram de Elias? Elias, ele não foi um profetinha qualquer. Ele foi o profeta. A Bíblia diz que Elias, ele estava junto com Moisés no Monte das Transfigurações, em Mateus 17. Moisés representando a lei e Elias os profetas. A Bíblia diz que Elias, o João Batista veio no espírito de Elias, para vocês verem que ele não era um profetinha qualquer, ele era o profeta. O cara, ele era tão profeta que ele mandou fazer um altar de sacrifício e ele disse: olha, vai descer fogo do céu aí, para a gente ver qual é o Deus verdadeiro aqui. Mas só que ele não apenas mandou descer, lógico, guiado pelo Espírito Santo, não apenas falou para descer fogo do céu, ele cerrou a chuva durante 3 anos e 6 meses. E quando ele manda descer fogo do céu, ele manda descer o fogo na água. E lógico, fogo em água apaga. Mas o cara era tão o profeta que quando ele falava para o fogo descer, descia na água e criava mais fogo ainda, ao ponto de ficar inflamado tudo. Aí você pode me perguntar: mas era Elias, pastor. O cara era o profeta. Aí Tiago, coloca aqui para mim, eu não vou citar não. Vamos ler, Tiago 5,17. Escreve algo impressionante. Vamos ler. Elias era o quê? Homem, como eu e você. Não, mas você pode dizer que Elias era o homem. Não, aí ele continua. Sujeito às mesmas paixões que... Mesma coisa que você sente, ele sentia. Mas Elias tinha uma chave. Qual era a chave? Orando. Pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Você entende essa chave? Mas só que ele não parou por aí. O problema de nós é que a gente ora uma vez, ora 2, aí para no meio, para. A pergunta que fica é: por que você parou de orar? Por que parastes de crer em milagres? Por que parastes de sacrificar? A Bíblia diz: orando em todo tempo, sem cessar. E essa chave, ela fechava e ela abria. Continua, versículo 18. Aqui que está o segredo. A perseverança. E orou o quê? Outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu os seus frutos. Ei, deixa eu te dizer algo. Talvez o céu esteja fechado para você porque você parou de orar.
continue orando, volte a orar para que o céu se abra e a terra venha cada vez mais ficar abundante na sua vida. Terceiro sacrifício, esse eu gosto bastante, é o jejum, gente. Ninguém jejua mais, é impressionante. Quando jejua, eu vou tirar a farinha. Ah, miséria. Eu vou tirar a Coca-Cola. O miséria ainda tira a Coca-Cola e ainda põe a Coca-Cola zero. Aí, que tipo de jejum é esse, gente? Jejum tem que ter sacrifício. Talvez você possa dizer, mas pastor, a Bíblia diz em 1 Samuel 15, antes o obedecer do que o sacrificar, mas não diz que não é para sacrificar. Diz que antes de sacrificar, isso é só uma questão de hermenêutica e exegese, você obedece. Obedeceu, sacrifica. Tem que jejuar, gente. O jejum abre portas. O jejum te dá saúde. Eu já disse aqui uma vez, o último jejum que eu fiz, prolongado, eu fiz um jejum de 40 dias sem comer nada. Tem um pouco mais de um mês, eu acho. Não, tem 2, 3, 4, não, foi março, sei lá. O que eu fazia, gente? Café da manhã. Eu pegava um liquidificador pequeno, colocava uma folha de couve, um limão, açafrão, gengibre, tudo em pó, um pedaço de maçã verde e um pedaço de batata doce. Batia tudo na água, coava, pegava o líquido e bumba para dentro. Café da manhã. Almoço, pegava uma beterraba, uma cenoura, um pedaço de carne, um salzinho do Himalaia, né, que não faz mal. Um couve de novo, cozinhava, deixava bem salgadinho, coava, pegava o líquido num copo grande e tomava meu almoço. Merenda, beterraba, cenoura e melancia. Batia tudo com água no liquidificador, coava, uma para dentro. Janta, repetia o almoço. E foi assim por 40 dias. Mas eu quero te dizer algo. Jejum verdadeiro, ele só é através do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo. Aí sim ele passou 40 dias. Porque teve já vezes na minha vida, na minha caminhada cristã, que eu queria jejuar 3 dias. No primeiro eu estava morrendo de fome, e entregava o jejum e pedia perdão do Senhor. Por quê? Porque não era guiado pelo Espírito. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aí, pastor, o que mais? Gente, eu fiz acompanhamento médico antes e depois. O médico disse, olha, teus exames estão tudo ok. Você nunca teve tão saudável. Lógico que nos primeiros 5 dias eu só faltei morrer. Mas depois, gente, a impressão, depois que passa os 5 dias, seu corpo acostuma, aquele líquido saudável, cara, e eu corria, corro até hoje, 5 quilômetros por dia, né? Que nem o Pablo Massal. Mas aproveitando a oportunidade, pare de comer açúcar! Açúcar vai te matar, irmão. Pare de comer açúcar. Eu não como açúcar mais. Meus exames ficaram, e eu corria, malhava, um aço. Um aço. Cuide do seu corpo. Sabe por quê? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você foi comprado por bom preço. Então glorifique a Deus do seu corpo. Existia um grande avivalista na Escócia chamado Robert McCheyne. Ele, no leito de morte, com apenas 29 anos, gente, ele diz uma frase que ecoa pela igreja até hoje. Ele disse: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não tenho como entregar a mensagem. Preste atenção, porque se você entregou a sua vida para Jesus, Jesus vai te cobrar. O teu corpo não te... mas eu faço o que eu quero,
porque eu não vejo na Bíblia tal coisa. Vem cá, vem discutir Bíblia comigo. Que disso eu entendo um pouquinho. Quantos aqui concordam que fumar é pecado? Levanta a mão. Ixi, eu vou perguntar de novo, irmão. Vou perguntar diferente. Quantos aqui concordam que fumar é pecado? Não levante a mão. Agora melhorou. Eu que perguntei errado. Gente, você não encontra na Bíblia, não fumarás. Mas todos vocês sabem que é errado. Por quê? Porque faz mal para o teu corpo. Cuide desse cavalo. Cuide do teu corpo. Ainda está no tempo. Porque senão a sua vida vai ser abreviada. Eu sei que a mensagem hoje é como uma bezetacil na alma. Que dói por fora, mas depois passa. Dói na hora. Nossa, que tudo. Quarto, vou rápido nessa daqui. No meio acontecem problemas familiares. E aqui eu pego Davi como exemplo. Porque Davi no ápice do seu reinado, alguns especialistas dizem que ele tinha entre 50 anos. Em vez de ele ir para a guerra, sabe o que ele fez? Ficou sentado na varanda. E aí ele cometeu o pior erro da vida dele. Que foi adulterar com Betseba ou Betseba. E ele pensou que estava tudo bem. O pior é isso, quando a gente erra e pensa que está tudo bem. Não está. Pecado continua sendo pecado. Não está bem. Aí sabe o que acontece com o Davi? Ele pensa que está tudo bem, está grelhando lá. Porque ele foi maldoso. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus, gente. Ele articulou tudo. E pensou que estava tudo bem. Aí sabe o que acontece? Aparece um profeta para ele. E quem dera todos nós tivéssemos um profeta chamado Natã, que apontasse o dedo na sua cara. Um amigo chamado Natã, que apontasse o dedo na sua cara e dissesse para você: você está errado. Eu de vez em quando, essa semana, umas 3 vezes o apóstolo me deu umas 3 lapadas. Quem dera. Mas teve uma colheita, teve uma sentença. E qual foi a sentença? A espada não se apartará da sua casa. Talvez o que você esteja passando hoje na sua família seja por causa desse pecado que você não quer abandonar. Deus precisa de você para salvar a sua família, porque temos uma promessa: crê em nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Larga esse pecado. E em último lugar, aqui eu encerro essa mensagem. E em último lugar, quinto ponto que acontece no meio de uma caminhada, de uma corrida, de um verdadeiro adorador.